aqui é a professora Maísa, nós vamos falar sobre o Barroco. Eu vou dar uma complementada nos outros vídeos que estão disponíveis nessa atividade. Vejam só, essa obra que vocês estão olhando aí não é barroca. Ela é uma obra do Renascimento, que é o período que vem antes do Barroco. Então, eu preciso falar para vocês de algumas características que a gente tem aqui, justamente para vocês entenderem o que vai modificar no Barroco. Olha só, primeira coisa, horizontalidade. Disposição dos elementos principais numa horizontal. Se a gente traçar uma reta horizontal aqui, ó, eu pego praticamente todas as personagens que estão nesse plano. Aqui, ó, é o próprio piso, ele é mais horizontal. As escadas, toda essa organização em linhas horizontais que ora são visíveis, ora são invisíveis, como aqui na organização dessas personagens, elas vão passar uma tranquilidade na obra, uma sensação de paz, de harmonia, que era muito buscada no período renascentista. A perspectiva geométrica. Então, se a gente prolongar essas linhas de construção aqui, desse teto abobadado, dessas colunas, né, a gente vai chegar a um ponto de fuga, mais ou menos no centro da obra, que fica aqui, ó, entre o Platão e o Aristóteles. Essa é a representação do Platão, essa é a representação do Aristóteles, que eram grandes filósofos lá da Grécia Antiga. Eu vou meter agora os personagens, só vou avisar que o Rafael está aqui no cantinho, autorretratado. A representação de perspectiva, dessa terceira dimensão, que na verdade não existe, ela é tão boa. Se vocês olharem, até esse arco aqui, ó, é uma pintura na parede. Olha só, como que eu sei disso? Isso aqui é uma porta de verdade. Quando a gente tá lá no Vaticano, a gente passa por ela. Então, gente, por aí vocês têm uma base do domínio da perspectiva que o Rafael tinha. Vou mostrar aí algumas características do Renascimento, inclusive um enaltecimento de personagens da Grécia Antiga, porque o Renascimento, a própria palavra Renascimento, queria dizer que os ideais de beleza da Grécia e da Roma antigas, que eram os ideais clássicos, estavam renascendo. No Barroco, isso vai mudar. Olha essa obra aqui do Tintoretto. É a Última Ceia. Percebam que onde está claro, está muito claro, dando destaque. Onde está escuro, está muito escuro. Isso daí vai destacar ainda mais o claro. Então, a gente tem aqui a representação de anjos de uma forma mais etérea, a luz presente, né, indicando a presença de Deus naquele momento. Mas vejam, a organização ela se dá toda em diagonais, até a posição da mesa, em diagonal aqui. As pessoas estão em movimento, existem vários personagens. Isso mostra uma grande diferença da Última Ceia renascentista do Leonardo da Vinci, por exemplo. Embora ela esteja aqui meio desgastada, mas ó, horizontalidade vai fazer essa organização. O claro e escuro aqui serve só para dar a impressão de profundidade. No Barroco, ela, além da questão da profundidade, ela vai dar mais destaque às personagens, vai aumentar a dramaticidade na obra. Percebam que as pessoas santas, né, as personagens sacras, Jesus Cristo, os apóstolos, estão com aura na cabeça. As personagens terrenas, comuns, são representadas de forma mais realista. Quanto à diagonalidade, olha só. Organização em diagonal. Então, na prática, a gente não vê as linhas em diagonal, né? Eu tive que colocar essas aqui para vocês verem. Mas você sabe que elas estão ali. Esse aqui que eu falei lá na leitura da apostila é o teto da Basílica de Santo Inácio, que fica lá em Roma, na Itália. Foi pintado pelo Andrea Pozzo. Gente, isso aí é uma coisa impressionante, porque imaginem que é um teto. Você vai olhar do chão. Quando você está lá na igreja, tem uma marquinha lá no chão, onde você para e você fica no ponto exato para ter a ilusão de perspectiva. Você tem a nítida impressão que o teto está se abrindo. É uma coisa impressionante que eles conseguem. Eles usam alguns painéis um pouco abaixo da parede que vão ajudar essa ilusão, como esse aqui, por exemplo. Aqui, tá? São alguns painéis que ajudam a dar essa impressão de tridimensionalidade. O resto, gente, é pintura no teto. E você tem a nítida impressão que o céu está se abrindo, né? Para a glória de Santo Inácio. Então,
toda essa exuberância, essa coisa de não bastar pintar as paredes na arquitetura barroca, você pinta o teto também para se tornar mais exuberante possível, era uma maneira da Igreja Católica trazer de volta seus fiéis, né? Mostrar que ela realmente era muito poderosa na época. Ainda bem, porque deixou pelo menos essas maravilhas para a gente. Do Bernini, êxtase de Santa Teresa. Então percebam, gente, essa história conta a história de Teresa, que era uma mulher de muita fé, e um dia um anjo vai até ela e a toca. E esse é um toque espiritual, ok? Ele a toca com a sua flecha que está ali presente. E nisso, Teresa, que vira santa, ela tem um êxtase de fé. Gente do céu, olha a expressão de êxtase da Santa Teresa. Não é um êxtase sexual, é um êxtase de fé. Ao mesmo tempo, olha a carinha do anjinho que está ali, né, todo sereno, com candura para dar uma flechada na Teresa. Aquele claro escuro que a gente vê presente na pintura, ele é realçado, ó, pelas dobras. Bernini representa isso aqui. Pedra, gente, é mármore, não é tecido de verdade. A gente tem a nítida impressão que o tecido está se dobrando. Não bastava se preocupar com a escultura, ainda tinha que se preocupar com o entorno dela, com o cenário. Então a gente tem esses fios dourados aqui, representando a iluminação do local, mas não a iluminação em termos de luz, de fótons, a iluminação celestial daquele momento. Esse aqui é o baldaquino de São Pedro. Se acredita que São Pedro esteja enterrado aqui, e esse baldaquino está aqui protegendo. Gente, ele é gigantesco, feito em madeira, afolhado a ouro. Então, o que vocês veem aqui de dourado afolhado a ouro. Vejam, essa coluna que se ondula dessa forma também é característico do período barroco. Então, a gente vê aqui essas colunas onduladas e aqui também aqui os detalhes para vocês verem os anjos e toda a decoração em dourado. Olha, gente, é uma coisa maravilhosa. E aqui na arquitetura, a igreja de San Ivo alla Sapienza, do Borromini. Então, vejam, não basta fazer igreja bonita, a gente tem que cuidar também do entorno dela. Todo esse pavimento aqui de petit pavé, maneira que são dispostas essas colunas, né, com arcos. Aqui, gente, na fachada, vejam, a parede ela não é reta, ela além de fazer uma curva, ela tem aqui as ondulações pelas pilastras que imitam colunas. E aqui em cima ela modifica o arco aqui, ó, que é côncavo, em cima se torna convexo, com o uso de torre. Isso daqui, toda essa ondulação, é característica da arquitetura barroca. Eu trouxe para vocês perceberem um pouco a diferença da representação quando ela é protestante. Então, enquanto a representação dos artistas católicos normalmente vai trazer santos, pelo menos os artistas católicos que estão em países católicos, quando a gente está falando de um país protestante, que era o caso da Holanda, vai ter a representação de pessoas reais. Nesse caso, a gente percebe que as pessoas têm posses pelas suas vestimentas. Esse babador aqui, ó, que a gente chama de colar elisabetano, fazendo referência à rainha Elizabeth I da Inglaterra, é moda no período barroco. Se cobrir a cabeça com chapéus também, especialmente as mulheres protestantes não andavam com os cabelos à mostra. O que eu falei aqui, ó, do chafariz, ó, aparece no fundo da pintura, decorando, criando um cenário na pintura. Esse cenário na pintura é mais comum nos países protestantes. No católico, depende. Se for no estilo Caravaggio, vai ser bem mais escuro. Aqui, um autorretrato do Rembrandt Van Rijn. Ele é feito em calcogravura. O que é isso? Gravura cuja matriz é metal. Então a gente até vê as marcas da ponta seca que gravam esse metal. Só que detalhe, essa gravura deve ter aí uns 5 centímetros de altura. Ela é bem pequenina. Então, quando você vai a uma exposição das gravuras do Rembrandt, é comum você usar uma lupa para conseguir ver os detalhes das representações dele. Serge de Latour tem uma característica nas obras dele. Ele é um francês e ele tem a característica de colocar no meio da obra a fonte de luz. Então, ele faz a luz dentro do tenebrismo lá do Caravaggio, mas a gente vê o que está iluminando o lugar. Então, ali é o carpinteiro São José. Se é o carpinteiro São José,
Provavelmente a criança que está ali é quem? Jesus Cristo, iluminando o lugar. Então essa luz, ela vai representar, além da luz da própria vela, a iluminação de Deus. É uma questão religiosa que aparece aí na obra do Georges de Latour também. Para mostrar a música barroca, eu tenho que falar da música anterior. Então, eu vou começar mostrando o primeiro tipo de partitura que surge lá na Idade Média, uma partitura do canto gregoriano. Vejam que em vez dela ter pentatônica, como é hoje, inclui 5 linhazinhas aqui, 5 pautas para distribuição das alturas sonoras, aqui ela é tetratônica. As notas não são redondas também, elas são quadradinhas. Então, esse tipo de notação musical a gente chama de neumática. Depois ela passa a ser pentatônica, mais parecida com a música que a gente tem hoje, em vez de serem uníssono, como na Idade Média. Uníssono, um som, ou seja, todo mundo seguindo a mesma linha melódica. No final da Idade Média, começo do Renascimento, a gente começa a ter uma separação dessas linhas melódicas que a gente chama de vozes. Então, se vocês perceberem, ó, a gente tem aqui o baixo, o tenor, altos e cantos, que devia ser a forma de separação naquela época. Essa é uma missa para vozes, criada pelo Pierluigi da Palestrina, que é o cara do canto polifônico, ou seja, do canto a várias vozes, várias alturas sonoras diferentes. Percebam que existe uma certa harmonia, mesmo visualmente. Essa parte visual está representando o que vai se transformar em som. Então, eu vou colocar para vocês agora um trechinho dessa música do maestro da Palestrina. Aqui, gente, uma partitura barroca do Johann Sebastian Bach. Olha a diferença na quantidade de notas. E esse sobe e desce aqui, ó, representa a voz ficando mais aguda quando vai para cima e mais grave quando vai para baixo. Então tem uma mudança tonal muito grande, ela é muito mais cheia de floreios do que a música renascentista. Agora eu vou colocar a música do Johann Sebastian Bach.